Vamos falar dessa questão da IA? E depois a gente fala da questão do Lula, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá tudo englobado. No final das É, contas, tá tudo englobado. exato. Não, porque assim, essa semana houve uma grande polêmica na esquerda brasileira, chamada esquerda radical da internet, para ser mais preciso, né? Não é esquerda brasileira, mas a esquerda radical da internet, chamado web comunismo, teve essa polêmica que repercutiu, acho que acho que talvez todo mundo aqui no público que está nos assistindo agora já tenha visto, né? Tem um camarada chamado Hiroshi Satoi, um, salvo engano, um ilustrador, né? Parece ser um artista visual, que tem um canal voltado para a comunidade artística, como ele mesmo diz, que realiza uma crítica ao Humberto Matos. E Humberto Matos, que é comunicador marxista bem conhecido, está saindo para deputado estadual na eleição esse ano pelo PCdoB do Rio Grande do Sul. E o Humberto Matos fez uma publicação de muito mau gosto, diga-se de passagem. Eu preciso Ele concordar não, com ele não tem educação estética. eu, eu preciso concordar com essa parte, tá? É uma publicação do Humberto Matos usando IA, usando ferramentas de LLM para gerar imagens para a campanha dele. Muito feias, horrorosas, péssimas, terríveis. Péssimo. Humberto, melhora, Humberto. Dá para usar IA, mas melhora. Melhora, tá? Melhora isso aí. Dá para melhorar. Tá ruim, tá péssimo. Agora, o ponto do camarada Hiroshi chega para criticar essa coisa e eu acho que com a devida vênia aqui, né, com respeito ao camarada, o título do vídeo é extremamente prepotente, Léo. Comunistas não deveriam usar IA. Aí eu pergunto por quê? Ele fala nesse vídeo uma série de coisas tão absurdas, e eu queria. Porque a gente tem tudo a ver com essa questão do pós-modernismo que a gente está falando. Eu até anotei, que não é do meu feitio, você sabe. É. Mas. Mas é porque isso gerou polêmica na rede, né? O Humberto Matos se pronunciou, o Pedro Ivo se pronunciou. Eu tenho um camarada que trabalha comigo, a gente gere grupos marxistas na internet, que é o Jean Gabriel Alano. Ele tem a posição oposta à minha, nós discutimos sobre isso. Então não é uma coisa que a gente poderia simplesmente ignorar. Veja, o Hiroshi no seu vídeo, por mais que seja bem intencionado e tudo mais, tem posições péssimas. Assim, é, Só um segundo, diga. Charles. Para não desiludir o Marlos, ele falou: até a revolução artista que for substituído por IA vai passar fome, ué. Mas aí é que tá, Marlos. Tipo assim, a gente não defende que o artista passe fome. A questão é que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente tem que se apropriar da coisa. A questão é que combater a IA como tal não vai permitir que o artista permaneça no seu local de trabalho, permaneça com seu emprego. A gente não vai frear Não vai. a IA. Isso não vai A gente não vai. acontecer. Então, essa linha de combate de dizer assim, eu vou boicotar, eu não vou usar, o comunista não deveria usar, eu vou O estigmatizar, ludismo, né? vou condenar quem usa. O ludismo. Ludismo. Pra dar um termo assim pra galera. Vamos dizer Ó, assim, um ludismo. neoludismo, né? É. Vamos dizer assim, um neoludismo. Essa posição, ela não vai ganhar pra gente. Ela não vai impedir que o trabalhador artístico e qualquer outro trabalhador seja prejudicado pela IA, e ela não vai avançar a pauta dos trabalhadores, ela não vai. Por quê? Porque estrutura. Vamos lá de novo, estrutura. Beleza. Cara, assim, eu não vou falar aqui com que eu trabalho exatamente, mas o Charles sabe. Você é Uh, comerciário. comercial. Você é. Existe, Eu vou no banheiro. existe Segura aí. todo um mercado, cara. Inclusive, assim, em algum nível eu recomendo The Onion, tá ligado? Eu acho que é uma fonte de notícias maravilhosa, porque as sátiras que eles fazem são sempre bastante atuais. Só que nem eu tava conversando com o Charles antes da gente começar a live, a gente tem uma tendência social hoje de estender o quanto que a gente vai fazer piada das coisas e isso é problemático para certas pautas, esvazia certas pautas. Um exemplo é a questão do Epstein. A gente falou pra cá, tipo, a gente como sociedade fez muita piada sobre isso e a gente não levou a sério o suficiente o tráfico internacional de pessoas, o tráfico sexual. Mas enfim, recomendo o The Onion. E nesse sentido,
a, o que eu dizia assim de superestrutura, de estrutura, não superestrutura. Eu trabalho num ramo onde eu vejo muito trabalho precarizado. O The Onion fez uma matéria sátira sobre isso, que é sobre americanos fazendo porra nenhuma. Por quê? Porque eles terceirizam o trabalho deles pra periferia do capital, né? O chamado terceiro mundo. Então tu pega um contador nos Estados Unidos, passa um trabalho para ele pega um trabalho, e o que ele faz? Ele contrata um Fiverr. Ele contrata uma pessoa que ele paga centavos, $1 por hora de trabalho. Esse cara nos Estados Unidos ganha $25 a hora, 35, 18, 12, 8, que é o salário mínimo em alguns estados, e ele paga ele paga um oitavos dessa porra para alguém no terceiro mundo fazer todo o trabalho dele. Entende? Tem toda uma terceirização do trabalho. Então, não é porque a gente vai fazer esse ludismo com a IA que a gente vai deixar de ter gente alimentando IA. Enquanto a gente tiver essa questão estrutural, onde tem pessoas que precisam ganhar um dinheiro para viver, a gente vai ter uma. E assim, é ilusão achar que não existe mão de obra qualificada, e isso é um problema com o discurso do próprio Ian Neves. Eu lembro muito bem, na época da minha radicalização, que tinha o discurso do Ian Neves de que não existe mão de obra qualificada. Todo o trabalho é qualificado. Péssima De que posição. não pessoas péssimas, exato. Não vão ter pessoas na periferia do capital que vão ser hiper qualificadas para os seus trabalhos e que vão pegar trabalhos por, né, questões de câmbio. Quando vê, tipo, hoje no Brasil, se tu ganha em dólar, tu tá ganhando, para cada $1, tu tá ganhando R$ 5. Uma pessoa que ganha $1.000 por mês, ela tá ganhando muito mais do que uma gigantesca parcela da população brasileira. Ela tá numa franja de classe muito óbvia. Enfim, eles vão terceirizar tudo isso para alimentar a IA. Eles vão terceirizar. E a IA vai seguir adiante. E o capital vai seguir. Porque esse é o ponto. O capital, ele não vai parar pelo empobrecimento das pessoas. É por isso que a gente discute que, inevitavelmente, no futuro, a gente vai ter que ter renda mínima universal. A gente É, vai ter que ter renda mínima a universal. gente já passa por esse problema. A gente vai passar. A gente vai passar. Isso é inevitável. E aí que a gente começa a conseguir fazer previsões bastante acertadas do futuro com o marxismo. Porque isto é da estrutura capitalista. Ou seja, não vai deixar de ter gente super pobre trabalhando por pouco alimentando IA. Então esse ludismo ele não vai funcionar. O que vai acontecer só é que os caras vão pegar e vão. O capital é mundial, ele é global. Ele não é uma estrutura fixa Aí veja, num país, num determinado estado. Vão ter pessoas que vão alimentar a IA e elas vão fazer esse trabalho. E aí a Disney vai chegar lá e vai usar o. Esqueci o nome agora, mas vai usar a IA para fazer o trampo deles. A gente fez essa thumbnail com IA zoando pra cacete por causa a disso, gente cara. nunca usou IA antes do thumbnail, né? A gente usou A gente no- usou na última live, a gente usou para fazer uma imagem, mas para fazer o face swap, a né? gente sempre faz manualmente. Essa aqui a gente também fez manualmente, só que as imagens que estão lá são de IA. Porque São de a IA. gente fez zoando, porque não tem o que você dizer assim. A posição do Hiroshi é muito ruim, porque parte de uma posição de condenação do Humberto por usar IA como tal. Ah, e aí você não vai usar IA, você não vai contratar um artista. Meu amigo, o ponto é que ele não iria contratar um artista nem antes da IA. Ele não iria contratar um artista. Ele não contratou um artista na última campanha. Ele não vai fazer, porque não tem, assim, o ponto não é esse, tá ligado? Aí, por isso que a gente fala que tem uma relação. Talvez ele até contrate. Lembra? Que nem eu estava te falando antes, também, Chaves. Eu fiz aquela campanha pro candidato pessoal. E eu te falei, é barato. Esse é o ponto, é barato. Eu não tinha grana, eu tirei do meu próprio bolso, eu tava no seguro-desemprego. Eu tirei do meu acerto, entanto, e com uma pessoa indicada por um amigo, eu falei, viu, eu preciso de tal arte, quanto tu me cobra? Eu pensei em pagar mais a pessoa, só que aí ela me falou, ah não, faço por tanto. E era bastante a menos. Eu falei, não, não, é isso, não tem como. Aí eu mandei um tanto a mais. Eu não tô falando isso enquanto virtuosidade minha, né? Não fui virtuoso nesse sentido. É só porque eu pensei que seria mais. E eu falei, não, como é que tu vive com isso, cara? Não tem como. Aí paguei um tantinho a mais. Mas também não foi nada
extraordinário. Só que assim, é barato. Por quê? Porque o capital é internacional. Eu entro na internet agora, eu abro uma plataforma que tem o Upwork, eu contrato uma pessoa muito barato para fazer, tipo, por exemplo, toda a edição do nosso canal. Toda a edição. Estamos precisando, inclusive. Isso. Teve um camarada que fez um layout pra gente usar e eu não consegui configurar, porque eu não tive tempo na semana. Ah, Mas não, nós não. vamos depois mudar aqui. Mas o ponto é esse. Não vai parar a máquina. Não vai parar a máquina. Então, o que, que a gente faz diante disso? O que a gente faz diante Aí é disso? que A tá. gente vai desacelerar? É por isso A gente vai se que organizar? É por isso que eu digo que isso tem a ver com o que a gente estava discutindo antes. Isso que a gente se estendeu quando estava falando sobre o problema do pós-modernismo, mas é porque isso é fundamental para todas as nossas questões. Quando eu falo dessa questão da IA, por exemplo, a gente está falando de um problema que tem caráteres objetivos. O problema dos caráteres objetivos é que eles são múltiplos e complexos, e eles estão em contradição. E isso é profundamente hegeliano, isso é profundamente ontologicamente marxista, você diria. Né? Por exemplo, porque quando a gente não faz a identificação correta, quando a gente não avalia corretamente, objetivamente, o problema, a gente cai no idealismo. Nessa coisa de dizer, ah, não, porque você não pode usar, porque o comunista não deveria usar, porque aí quando quem usa é do mal, quem usa está menosprezando a classe artística, ou está menosprezando qualquer coisa. Não se trata disso. Veja, o Hiroshi, no seu vídeo, ele fala algumas coisas absurdas. Por exemplo, ele diz, por exemplo, assim, ah, não, porque a IA não é uma ferramenta, não é um martelo, não é um tear mecânico. Veja, você começou, o seu problema começou aí já, cara, camarada. Começou aí já. A IA é um tear mecânico. A LLM é um tear mecânico. Você sabe o que foi o tear mecânico quando ele surgiu? Você sabe o que isso fez para as comunidades das pessoas que Ah, viviam de artesanato, a galera não tem essa noção Por isso mesmo falta muito marxismo nelas. Não tem essa noção Falta marxismo, falta marxismo. de que a técnica ela vem para aumentar a produtividade humana. Simples assim. Aí você tem uma ferramenta que você pode fazer milhões de coisas na IA. Então, é óbvio que o trabalhador e o empresário, veja o que eu estou falando, é óbvio que o trabalhador e o empresário vão usar a IA. Não existe essa coisa de não usar. Veja, eu trabalho na Secretaria da Educação. Eu sou professor do município. Os meus coordenadores de curso da Secretaria da Educação passam formações dizendo use a IA. Use a IA. Tipo, isso é uma linha da Secretaria da Educação, entendeu? Isso é uma coisa pública. Aí tá falando assim, olha, os caras vão pra gente na escola e falam assim, use o ChatGPT, use o Gemini, use qualquer uma delas para poder você fazer as atividades de forma mais rápida, geracional, você não tem que estar pensando em criar atividade. Eu, por exemplo, sou professor de inglês, eu vou estar pensando individualmente em cada frase que o aluno vai ter que completar para eu poder colocar lá complete com o verbo to be na forma adequada de acordo com o sujeito da frase. Aí eu tenho que pensar em 50 frases para o aluno completar. Não, eu boto na IA. Faça lá aqui uma atividade com 10 questões sobre completar com o verbo to be da forma adequada. Aí eles fazem. Aí eu pego, imprimo e boto para os alunos fazerem. Porque tá certo. Porque eu leio, eu mando fazer, eu leio, eu falo, tá bom. Ou então eu pego e mudo uma coisa ou outra que eu não gostei, porque eu sou muito criterioso. Mas é isso, todo mundo usa, todos os professores usam, todos os professores usam. Todos os professores usam, todos. Eu acho que, Charles, esse é Isso uma não é para dica. dizer, Léo, isso não é para dizer que a categoria dos professores não está sendo prejudicada pela IA. Está. Especialmente os professores da educação particular. Porque eu tenho um colchão de segurança porque eu sou professor da educação pública. Existem leis que operam o meu trabalho. Mas os professores da educação privada estão sendo prejudicados. As escolas, os cursos de inglês, as escolas particulares estão jogando professores fora porque eles vão ter mais ferramentas de IA para eles poderem fazer as coisas que eles querem fazer. E isso acontecerá. Acontecerá porque a ferramenta está disponível, porque é uma ferramenta. É uma ferramenta. E quando a ferramenta está disponível, o povo usa a ferramenta. Todo mundo usa a ferramenta. E aí tem assim, os absurdos que o Hiroshi fala são assim, me deixa assim. Ah, porque o povo. Isso a gente estava discutindo antes de entrar na live. Eu não consigo respeitar essa coisa da teoria da estética, Léo. Ah, eu tenho amigos aqui que são da área da estética. Eles vão aqui discutir comigo, eles vão me corrigir. Mas você fala, o Hiroshi fala,
O povo só usa IA porque não tem educação estética. Como assim educação estética? Quer dizer que a gente tem que criar escolas no Brasil inteiro, escolas de arte, vamos democratizar o acesso à arte, vamos criar várias escolas, e nessas escolas a gente vai ensinar o que é gosto. A gente vai ensinar o que, é que as pessoas têm que achar bom, o que, é que as pessoas têm que achar ruim, por que é que a IA é ruim, por que, é que as imagens de IA são ruins, por que, é que os vídeos de IA são ruins, por que, é que as músicas de IA são ruins, e você tem que apreciar aquilo que é melhor, é superior, é bom. Que não faz nenhum sentido isso, Léo. Não faz nenhum sentido isso. Isso tem um pano de fundo muito classista, cara. No final das contas, é querer ditar a coletividade com base em certas individualidades. E esse é o ponto, eu acho que esse é o ponto desse argumento, por que ele é tão fraco. Porque, em última instância, é individual. É individual. Que nem a música do Olavo que tu botou no início. Eu acho horrorosa. Eu adoro. Eu acho uma merda. Eu acho lindo. Mas eu tava ouvindo Tommy Wright. Eu tava ouvindo Tommy Wright terceiro, foda-se. Provavelmente vai ser um lixo do cacete, eu vou entender. Mas eu gosto. Eu vou entender, mas eu gosto. Eu tenho um gosto muito peculiar, que é o quê? Eu gosto das coisas esquisitas, cara. Eu gosto de John Waters, por exemplo. Acho que John Waters é muito bom. Uma coisa que eu falo com frequência, até pra ti, cara, eu tô envolvido com política, eu tô no discurso político por uma questão de que eu não consigo evitar essa porra. E eu percebo que isso dita a minha vida. Como é que eu não vou tomar parte, entende? Eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu não gosto da ideia de ser, né? Até faz sentido agora que eu esteja em São Paulo, porque não do Corduco, né? Mas eu tenho uma noção de para onde eu quero ir. E nesse sentido eu também tenho uma noção estética. Mas é uma coisa extremamente individual. Não tem como colocar isso nesse nível. Por isso que eu tenho esse problema com a coisa da estética, cara. Tipo assim, não é que a estética não é importante. Como eu falei, eu tenho um camarada Vodk, que às vezes ele tá aqui conosco Mas é na uma coisa live. extremamente pessoal. Ele é um cara que é muito erudito, é um cara que é muito inteligente. E ele é um cara que ele fala, olha, estética é a primeira coisa, estética é importante, estética e o conteúdo são a mesma coisa. Você, Leonardo, Não, você explicou a função fenomenológica da estética, tudo isso é real. Agora, a primeira coisa que a gente percebe é isso. a partir do momento que eu subordino o que se deve fazer a uma noção estética, você perdeu a função. Se o objetivo está subordinado ao como deve ser a estética, aí você se fudeu. A estética tem que servir ao objetivo e não ao contrário. Não, e é exatamente isso que eu te falava. Exatamente isso que eu te falava. Vamos pegar aqui, ó. Duas tintas. Tem duas tintas aqui, ó. Essa tinta e essa tinta. Qual é mais bonita? Azul. Qual tem um frasquinho mais bonito? Azul. Azul. Mas essa aqui tem outra função. Essa aqui tem outra função. Tu tem uma coisa imediata que nem eu falar, fenomenológica na questão. Isso aqui, tu olha, tá já pretona aqui, ó, lisdexanfetamina. Isso aqui é uma coisa quando tu olha por fora. Tanto é que a guria da farmácia me vendeu isso aqui como sendo como se as pílulas viessem dentro de um potinho. Eu falei, eu prefiro potinho. Ó, tem aqui o potinho. Potinho. Mas aí ela me vendeu o bagulho de cartão, de cartela. Ela não olhou pra dentro da coisa. Ela não olhou pra dentro da coisa. Por quê? É fenomenológico. Em primeira instância, a gente vê fenomenologicamente. Mas aí que entra o fator dialético, aí que entra a razão, entende? Não toma as coisas face value, não toma as coisas pelo valor imediato. E a estética, ela serve a isso. Ela vai falar alguma coisa do conteúdo? Vai. Mas ela pode errar. E não só isso. É um valor fenomenológico. E a gente não está tratando só de fenomenologia. A gente está tratando de razão. Acho que uma coisa que é interessante de falar, inclusive eu vi esses dias o Oswaldo, que estava entrevistando, até por isso a gente colocou aí porque a gente estava brincando só com IA numas alturas, a gente colocou o Rui Pimenta ali, porque o Oswaldo, da Tenda do Necromante, é um cara muito lúcido, inclusive, crítico ao pós-modernismo, ele entrevistou o Rui Costa Pimenta. Mas, enfim,
Ahn, a gente estava falando justamente disso, razão, entende? A razão, ela. Ah, é, o story dele. Não story, postagem no YouTube. Ele falava justamente disso, de que a consciência. A gente toma a consciência como uma coisa imediata, mas ela é uma coisa de segundo nível, entende? A gente tem a consciência das coisas, dos fenômenos e das impressões, mas a consciência, de fato, é, ela é a metaconsciência, ela é estar consciente De da que está impressão que consciente. aquilo nos gera. Exato, estar consciente de que está consciente. Inclusive, isso é uma coisa muito gostosa, uma coisa que eu adoro muito. É por isso que a Eu, gente, na escola, a eu gente, vou tomar um trago e ouvir uma coisinha. na E escola, aí perceber o que essa coisa, o que essa música, o que esse trago estão gerando em mim. na escola a gente, Essa é a expressão da metaconsciência. na escola a gente estuda isso. Se chama, né, cientificamente, normalmente se chama isso de senciência, que é saber que sabe, né? Exato. Uhum. Exato. E, enfim, a gente estava falando da IA, a gente estava diversando porque a gente brindou. Ah, mas, cara, isso não vai ser parado. Que nem eu falei, em termos de estrutura, tem uma galera que está super disposta a fazer o trabalho de. Isso é uma coisa que eu te falei, né, Charles? O meu evento sobre isso. A galera que bate muito contra, geralmente está num nível. Aí, assim, o meu treinamento formal, de fato, que eu posso dizer que eu tive, porque foram 2 anos monásticos que eu vivi, a minha rotina era essa. Eu acordava, eu passava um café e eu sentava na mesa, eu vou desenhar, eu vou pintar. 2 anos inteiros eu fiz isso. Eu fazia isso, eu ia pro trabalho, eu voltava para casa conversar com a minha então esposa, e era isso. Esses foram meus estudos durante 2 anos. E uma coisa que isso me ensinou foi que as coisas são aprendíveis. Eu acho que esse é um ponto da consciência. As coisas são aprendíveis. Eu aprendi a pintar muito bem. Eu aprendi a desenhar muito bem. Isso são coisas que a gente aprende. Coisas que a gente apreende, que a gente consegue agarrar. E outras pessoas também vão. Só que aí tem uma galera que fica num nível muito robista da coisa e quer se dizer profissional. E eu acho que daí a gente consegue entrar no terceiro bloco. Só Charles. rapidinho. O queria só para concluir também essa coisa da IA, né? Eu tenho um problema com, novamente, a gente está falando dos problemas que tem essa disputa que a esquerda tem com relação a boicotar a IA, né? Que o Hiroshi Sato fez um vídeo criticando o Humberto, que não é sem méritos, porque o Humberto realmente fez um trabalho ruim. Embora eu apoie o Humberto, embora eu tenha amigos no Rio Grande do Sul que eu sempre mando os stories do Humberto para eles poderem falar nele. Agora, sim, eu quero destacar o antimarxismo nessa posição. Na posição do Hiroshi e dos camaradas que com ele concordam, quando se diz que a gente não pode criticar, quando a gente não pode usar a IA, né? E um dos argumentos centrais dele no vídeo é como o uso da IA não respeita o direito intelectual, a propriedade intelectual. Aí quer dizer, veja, eu sou um artista, você não respeita a minha propriedade intelectual. A IA se apropria da minha obra que está na internet para poder gerar imagens sem o meu consentimento. Você está violando a minha propriedade intelectual. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Só que propriedade intelectual é um elemento burguês. Como é que eu vou dizer assim, uma forma jurídica da política capitalista. A ideia de que você pode lucrar com ideias. Então, eu tenho uma ideia, você não pode copiar a minha ideia. Eu tenho uma propriedade intelectual, um livro, um texto, um quadro, um desenho, qualquer coisa desse gênero. Você não pode lucrar com isso. Só quem pode lucrar com isso sou eu. Isso é uma das coisas fundantes do capitalismo, inclusive. Isso é uma das coisas fundantes do capitalismo. A Disney, que é a famoso estúdio de cinema, de animação, né? Originalmente mais focado em animação, hoje em dia tem todo tipo de coisa na Disney. A Disney é a empresa responsável por estender praticamente de forma indefinida
os direitos autorais, os direitos intelectuais. Você hoje não pode fazer um filme sobre Peter Pan para lucrar com Peter Pan, porque a Disney tem os direitos de adaptação de Peter Pan, porque Peter Pan é um livro, e aí a Disney fez o filme Peter Pan, e aí se você fizer qualquer coisa sequer parecida com a interpretação da Disney de Peter Pan, você vai se fuder, porque Peter Pan é um filme que, sei lá, já tá para fazer 100 anos aí, Peter Pan é um filme que está para fazer 100 anos, e você não pode fazer uma outra coisa, uma reelaboração oficialmente. Claro que a gente brinca muito com meme, com remix na internet, mas você fazer um filme ou uma coisa assim que empregue Peter Pan, você está passivo de processo da Disney. Porque a propriedade intelectual é da Disney. Porque a propriedade intelectual é uma coisa do capitalismo. A ideia de que você pode lucrar com ideias. E aí vem o Hiroshi e fala assim, olha, os comunistas não deveriam usar IA porque propriedade intelectual. Claro que esse não é o único argumento dele, mas essa é uma das coisas que ele baseia. Comunistas não deveriam usar IA porque propriedade intelectual. Propriedade intelectual é inteiramente incompatível com o marxismo. Propriedade intelectual é inteiramente incompatível com o marxismo. Inteiramente. Aí você fala assim, não, porque o marxista, o comunista, que é marxista, que defende o povo, que defende o trabalhador, ele tem que defender, ele tem que estar do lado da propriedade intelectual. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Não tem. Não tem. E eu falo isso como artista. Eu sou artista, eu sou escritor publicado. O meu objetivo de vida, quando eu tinha ali mais ou menos 20 anos, ali 17, 18, 19, 20, 21, 22, nessa minha idade, o meu objetivo de vida era ser escritor. O que eu queria era ser escritor. Eu escrevi um romance, eu escrevi vários outros textos, vários livros, vários contos, e eu consegui publicar um romance. Eu não ganhei nada com esse romance. Não ganhei nada, porque não existe dinheiro em mercado editorial no Brasil. Eu continuo escrevendo, mas eu vivo hoje de ser professor, de lecionar. Eu sou professor hoje. Então eu vivo disso. Mas eu continuo escrevendo. Eu vou continuar publicando. Então eu sou artista. Eu sei quais são os problemas do mercado editorial. Eu sei quais são os problemas que envolvem a gente ter que vender a nossa propriedade intelectual. Eu sofro com isso também. Eu não estou falando isso de uma posição de uma pessoa que não é simpatética aos problemas dos artistas. Mas você querer priorizar a propriedade intelectual e dizer que porque o cara que usa IA beira o criminoso porque não respeita a propriedade intelectual. Isso é profundamente antimarxista. Profundamente. E aí você se arrogar a dizer o que os comunistas deveriam fazer ou não, sendo que você defende propriedade intelectual. Então, veja, estamos falando do problema do pós-modernismo. Tudo vale, qualquer coisa eu acho, eu penso, eu sinto, e a realidade objetiva a gente não interessa. Aí IA não é ferramenta, aí eu sou marxista, mas defendo propriedade intelectual, aí o povo tem que ter educação estética. É, a gente vai pra puta que pariu, Leonardo, pode passar pro bloco. Tu falou em uma coisa só pra finalizar com um pensamento meu agora. Tu falou, não se preocupar com coisa material. Tem uma irresponsabilidade nesse argumento, nessa fala e nessa direção, que eu vou falar o que os marxistas devem fazer e o que é, enfim, a praxis marxista neste instante, mas eu não vou dialogar e eu não vou interagir com essa corrente de pensamento tão rica, entende? É uma posição muito, cara, beira o preguiçoso, sabe? E preguiça é uma coisa que eu não acredito, porque, de novo, materialistas, biologia, o mamífero preserva energia por excelência. A gente preserva energia por excelência. Mas é isso, tu vai falar só nesse instante em que pra ti é interessante, é oportunismo. Pô. Veja, Giovanni, é isso. Vamos dialogar com a corrente inteira, com todos os âmbitos, e daí também pensar para além da própria categoria. Então, Giovanni, a solução perpassa a regulamentação do uso da IA. Exato. É isso. Aí a gente pode passar para o próximo. Pronto, é isso. Não, porque não pode usar, porque é criminoso, porque é bandido, porque não respeita, que não sei não. Regulamentação. Vamos pressionar o governo. Aí para isso a gente tem que ter Lula, né? Para isso a gente tem que ter Lula ou análogos. Para isso a gente tem que ter Flávio Dino. Flávio Dino. Se a gente não consegue avançar a organização dos trabalhadores, que a gente não tem hoje,
eu quero fazer a revolução comunista, eu tenho que ter base de trabalhadores organizados. Eu não tenho, eu estou construindo base de trabalhadores organizados, mas eu vivo num Brasil que pode ter um governo fascista ou pode ter um governo social-democrata. É lógico que eu escolho o governo social-democrata, com o qual eu posso dialogar e passar coisas como regulamentação da IA. Leonardo Nobre.